Vou precisar de manteiga, sal, açúcar, ovo, água, fermento e farinha de trigo. Aqui no bol vou colocar a minha farinha, eu vou dissolver o fermento numa água, pode ser morninha ou em temperatura ambiente. Tô usando açúcar, pode ser o açúcar cristal, tá? Não tem problema nenhum. Aqui a gente vai dar uma mexidinha para dissolver um pouco a minha farinha. Eu gosto muito de trabalhar com o fermento seco, eu acho muito mais fácil de trabalhar com ele, tá? Então, eu vou misturar essa misturinha minha, eu vou jogar aqui na minha farinha. Lembra de trabalhar com uma farinha de boa qualidade, uma farinha que seja 00 ou para pão. Acrescentei o meu ovo, a minha manteiga sem sal e aqui eu vou fazer na mão mesmo, tá? Essa receita é super facinha de fazer, mas se você quiser, você pode estar fazendo na batedeira, sendo que tem que ser uma batedeira planetária muito potente, porque essa massa é extremamente pesada, tá? Então, aqui, ó, eu vou sovando, até soltar da minha mão, tá? Eu deixo o sal sempre por último, porque o sal, ele atrapalha um pouquinho a minha fermentação. Então, eu deixo ele por último. Aqui, ó, já soltou da minha mão, acrescentei o meu sal, vou dar uma mexidinha só para incorporar bastante, né? Deixar o sal em toda a minha massa. E agora a gente vai levar para descansar. Eu vou deixar ela descansando aqui, vou passar um papel filme e ela vai descansar, gente, por mais ou menos de 1 até 3 horas, depende muito do clima que tiver a sua região no dia que você estiver fazendo. Quanto mais quente tiver, mais rápido ela vai fermentar. Quanto mais frio, mais demora. Aqui, ó, vou untar minha bancada com a farinha, a minha massa fermentou bastante. E agora a gente vai sovar por mais ou menos 5 minutos, tá? Aqui no vídeo eu só adiantei pra vocês. Aí vocês vão abrir a massa e vai fechando. Abre a massa e vai fechando. Vou passar o desmoldante aqui na minha forma, que é onde a gente vai assar os nossos pães, tá? Lembrando que eu tô fazendo 1/4 da receita. Aqui, ó, sova um pouquinho, abre a massa e aí você vai fechando e apertando. Como se fosse um rocambole, tá? Então, mais um pouquinho, se ficar grudando na bancada, vocês botam farinha. Cuidado para não botar muita farinha, tá? Ó, eu abri, fecho, abre e vou fechando e dou uma apertadinha. Faz um rolinho e tenta esticar a sua massa no máximo para que ela cresça como se fosse mesmo uma barguete, tá? Só que a gente quer uma barguete mais gordinha, que elas são perfeitas para fazer a rabanada em relação ao tamanho. Aqui eu vou levar para crescer novamente. E aí, você pode deixar dentro do ambiente fechado se tiver muito frio. Com palito de dente, ó, eu vou furar todo o meu pão, que essa aqui é a característica do pão, né? O pão de rabanada. E a gente vai levar para crescer. Olha só como que cresceu o meu pão, tá? Depende muito do tempo que você tiver aí. Agora, eu levei para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 minutos, tá? Ele fica perfeito. Se você for usar no dia seguinte, o ideal é você guardar eles plastificados para não ressecar, tá? Aqui eu vou cortar para vocês verem. Gente, esse pão é delicioso para comer com uma manteiguinha, com creme cheese. Aproveita essa receita e arrasem no Natal. Espero que vocês tenham gostado.